Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais uma aula de resolução de exercícios do nosso curso extensivo de Física para o Enem. Meu nome é Cristiano, sou professor de Física, tenho um perfil de Física no Instagram, @profcristiano. Vou deixar o link aqui na descrição, onde eu posto conteúdo de Física todos os dias. Temos também a nossa plataforma, onde lá nós temos o nosso curso extensivo de Física. Vou deixar o link aqui na descrição também, para você que não conhece, dá uma olhadinha. Lá no nosso clube de assinatura, a gente tem aqui uma plataforma completa para você se preparar para o Enem e dentro em breve também um curso de Física para Biomecânica e um curso de Física para o concurso da PRF. Logo quando você entra na nossa plataforma, o link estará na descrição, você terá aqui as trilhas, que são os assuntos a serem estudados de física ao longo de cada um dos meses até outubro, até porque o Enem é em novembro e novembro é só revisão. Então, caso você queira estudar por conta própria, inclusive essas trilhas, eu postarei todas elas no Instagram, mas caso queira acompanhar com a gente, assim que você clicar em cada uma dessas trilhas, por exemplo, em fevereiro, estarão as aulas todas aqui dispostas em sequência. Bom Olha dia, aqui, boa eu tarde, aqui boa noite, e a primeira aula. Agora, claro, se você quiser estudar por temas específicos, essas aulas estarão aqui divididas dessa maneira. Aulas apenas de mecânica, apenas de eletromagnetismo, de ótica e por aí vai. Lembrando que nas trilhas nós abordaremos sempre 3 áreas, 3 temas de uma vez. Assim é mais fácil e é melhor, até porque as questões de física nas provas, elas costumam também ser interdisciplinares. Ainda, para você que é assinante, você terá acesso a um curso de revisão de matemática para física. São 12 aulas dos temas mais cobrados de matemática dentro da física, como, por exemplo, funções de primeiro e segundo grau, logaritmo, cálculos com potências de 10 e por aí vai. Além disso, você terá acesso a um pacote de resumos, com quase 60 resumos de todos os assuntos importantes de física, todos os resumos esquematizados, coloridos, prontos para você guardar, revisar, imprimir e etc. Essa aula de exercícios, ela diz respeito a essas duas aulas aqui, ó, aceleração escalar média e carga e corrente elétrica. Então, a dinâmica do curso é que nós temos 2 aulas por semana e logo em seguida uma aula de exercícios abordando os assuntos. As aulas de teoria são exclusivas para os assinantes e a aula de exercícios eu deixo aqui disponível no YouTube e também na área do assinante. Lembrando que o assinante tem acesso às aulas de teoria, tem acesso ao curso de matemática, tem acesso aos PDFs, tem acesso a simulados que serão postados também, tem acesso a lives, tem acesso a uma área de dúvidas, onde eu respondo a qualquer questionamento em relação a qualquer assunto que você tiver alguma dificuldade na física. Então, essa aula de exercícios diz respeito à aceleração média e carga e corrente elétrica. Sem perder muito tempo, então, e aí eu vou deixar o link para você baixar o material com as questões aqui na descrição também. E não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever. O YouTube está cheio de conteúdo mais ou menos meio duvidoso, então para o pessoal que se dedica a distribuir educação e de qualidade, merece o seu joinha e merece a sua inscrição. Então, sem perder muito tempo, de olho na tela. Questão número 1. A questão número 1 fala o seguinte: caçador nato, o guepardo é uma espécie de mamífero que reforça a tese de que os animais predadores estão entre os bichos mais velozes da natureza. Afinal, a velocidade é essencial para os que caçam outras espécies em busca de alimentação. O guepardo é capaz de, saindo do repouso e percorrendo em linha reta, chegar à velocidade de 72 km por hora em apenas 20 segundos. Determine a aceleração escalar média desse mamífero. Vamos lá. Como é que a gente calcula a aceleração escalar média? A aceleração escalar média é igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Vamos lembrar que variação da velocidade é sempre o valor do fim menos o do começo.
Qual a velocidade que o Guepardo atingiu? 72 km por hora. Passando para metros por segundo, ou seja, dividindo por 3,6. Isso é a mesma coisa que 20 metros por segundo. Menos saindo do repouso, ou seja, sua velocidade de início é 0. Dividido pelo tempo. Quanto tempo ele vai fazer isso aqui? 2 segundos. Então, 20 menos 0 é 20, dividido por 2, 10 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do nosso Guepardo. Próxima questão, número 2. Traduzindo 2. Um trem desloca-se com velocidade de 72 km por hora quando o maquinista vê um obstáculo à sua frente. Aciona os freios e para em 4 segundos. A aceleração média imprimida ao trem pelos freios foi em módulo. Em módulo, ou seja, eu quero apenas o valor positivo dessa aceleração, foi igual a. Então, vamos lá. A aceleração é igual a variação da velocidade pela variação do tempo. Vamos lembrar que variação de velocidade é o valor do fim menos o do começo. Velocidade final do trem. A questão falou que os freios são acionados e o trem para. Então, a velocidade final do trem é 0. Menos. Qual é a velocidade inicial do trem? 72 km por hora. Passando para metros por segundo, dividindo por 3,6, isso é 20. Memoriza que 72 km por hora é igual a 20 metros por segundo, porque isso é um valor que cai muito em questões. Dividido por quanto? Dividido por 4. Então, menos 20 dividido por 4, isso é igual a menos 5 metros por segundo ao quadrado. Deu negativo, porque nessa situação aqui, o nosso trem está freando, a aceleração está contra o movimento. Mas, de todo modo, ele pediu a aceleração em módulo. Em módulo, então, apenas 5 metros por segundo, letra C. Questão 3. Qual o tempo necessário para que um corpo que acelera a 2 metros por segundo ao quadrado, partindo do repouso, atinja a velocidade de 108 km por hora? Então, vamos lá. A aceleração é igual a variação da velocidade pela variação do tempo. A aceleração é igual. Vamos lembrar que variação de velocidade é o valor final menos o valor inicial dividido pelo tempo. A aceleração foi dada para nós, vale 2 metros por segundo ao quadrado. A velocidade final é o que ele falou aqui, ó, atinge a velocidade de 108 km por hora. Memoriza porque esse é um valor muito comum de cair em questão. 108 km por hora dividido por 3,6 é 30. 30 metros por segundo. Menos velocidade inicial, partindo do repouso. Então, a velocidade inicial é 0. Dividido pelo tempo. Então, vamos lá. 2 é igual. 30 menos 0 é 30. Dividido pelo tempo. Multiplica cruzado. Tempo é igual a 30. Dividido por 2, 15. Eu quero o tempo, 15 segundos. 15 segundos é o tempo necessário para essa aceleração acontecer. Próxima questão. Questão 4 fala o seguinte: o gráfico abaixo mostra a variação da velocidade de um móvel em função do tempo. Determine a aceleração escalar média entre 3 e 9 segundos e depois entre 0 e 12 segundos. Então, eu quero a aceleração em dois momentos diferentes. Então, primeiro aqui, ó, entre 3 segundos e 9 segundos. Vamos lá. Como é que se calcula a aceleração? Variação da velocidade dentro de um certo intervalo de tempo. Variação da velocidade, a velocidade final. Ou seja, no final do intervalo, em 9 segundos. Qual era a velocidade no instante 9? Olha aqui no gráfico. No instante 9, a velocidade era 0. Menos. Velocidade inicial. Qual era a velocidade no instante inicial considerado? Ou seja, 3 segundos. Está aqui, ó, 12. Olha aqui, ó, 12.
dividido pelo intervalo de tempo. De 3 até 9, passaram-se 6 segundos. Então, 0 menos 12 é menos 12, dividido por 6, a aceleração menos 2 metros por segundo ao quadrado. Agora, no próximo intervalo que ele pediu para nós aqui, ó, no segundo intervalo de tempo, foi entre 0 segundo, no instante 0, até 12 segundos. Vamos lá. Como é que calcula a aceleração? Variação da velocidade pela variação do tempo. Velocidade final, ou seja, no instante 12. A velocidade vale está aqui, ó, menos 12. Olha aqui, ó, no instante 12, a velocidade vale menos 12. Menos 12. Menos velocidade inicial, velocidade aqui no começo do intervalo que ele pediu, 0 segundo. Em 0 aqui, ó, a velocidade está no 6. Quanto tempo se passou aqui, ó? Entre 0 e 12 segundos, passaram-se 12 segundos mesmo. A aceleração é igual a menos 12 menos 6, menos 18. Dividido por 12, isso dá menos 1,5 metros por segundo ao quadrado. Então, de novo, usando apenas a definição de aceleração. Próxima questão. Agora vamos para questões de carga e corrente elétrica. É a questão número 1 de eletromagnetismo do nosso curso extensivo de física, está bem explicadinho lá, essa questão de carga e corrente elétrica. A questão 5 fala o seguinte para nós. Uma corrente elétrica com intensidade de 8 amperes percorre um condutor metálico. A carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Determine o tipo e o número de partículas carregadas que atravessam uma seção transversal deste condutor por segundo e marque a opção correta. Nós estamos falando aqui de corrente elétrica no condutor metálico. No condutor metálico, a corrente elétrica ela é transportada pelos elétrons. Os prótons eles estão presos dentro do núcleo. Então, o que transporta a corrente elétrica no condutor metálico são os elétrons que estão circulando o núcleo do átomo. Então, aqui a gente já consegue eliminar de cara a letra C, a letra D e a letra E. Agora a gente tem que calcular quantos elétrons, né, qual a quantidade de carga que foi transportada. A gente tem que lembrar então que corrente elétrica é carga elétrica dividido pelo tempo transcorrido. Mas ainda a gente tem que lembrar que carga elétrica total transportada é o número de portadores, o número de elétrons no caso, vezes a carga elétrica elementar, a carga de cada um deles. Aí agora sim, dividido pelo tempo transcorrido. A corrente vale 8. O número de elétrons eu quero saber. A carga de cada um deles, 1,6 vezes 10 a menos 19. E o tempo, ele quer aqui por segundo. Então, tudo isso aqui dividido por 1. No fim das contas, quanto vale nosso N, nosso número de elétrons que percorre esse fio em 1 segundo? Passa esse parêntese grandão para a esquerda dividindo. Então, 8 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Dá para a gente simplificar aqui, 8 dividido por 1,6 é 5. E aí, propriedade das potências de 10. Se a potência de 10 está no denominador e sobe, não vou deixar ela aqui embaixo, né? E sobe, muda o sinal do expoente. Então, passam ali nesse fio 5 vezes 10 elevado a 19 elétrons a cada segundo. 5 vezes 10 19 partículas, letra B. Próxima questão. Na tira, Garfield, muito maldosamente, reproduz o famoso experimento de Benjamin Franklin, com a diferença de que o cientista, na época, teve o cuidado de isolar a si mesmo de seu aparelho e de manter-se protegido da chuva, de modo que não fosse eletrocutado como tantos outros que tentaram reproduzir o seu experimento. Benjamin Franklin descobriu
que os raios são descargas elétricas produzidas geralmente entre uma nuvem e o solo, ou entre partes de uma mesma nuvem que estão eletrizadas com cargas opostas. Hoje, sabe-se que uma descarga elétrica na atmosfera pode gerar correntes elétricas da ordem de 10 elevado a 5 amperes e que as tempestades que ocorrem no nosso planeta originam, em média, 100 raios por segundo. Isso significa que a ordem de grandeza do número de elétrons que são transferidos a cada segundo, ou seja, nesses 100 raios, por meio dessas descargas elétricas, é de aproximadamente. Aí pediu para usar a carga elétrica de um elétron, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então vamos lá. Vamos lembrar que corrente é igual a carga elétrica. Corrente é igual a carga elétrica dividido pelo tempo. Aqui falou que a corrente elétrica de um raio é de 10 a 5 amperes. Só que em 1 segundo não cai um raio, cai 100. Então, são 100 raios, cada raio carregando 10 a 5 amperes de corrente elétrica. E aí, número de elétrons vezes a carga elementar de cada um deles, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tudo isso aqui dividido por tempo. Em quanto tempo eu quero isso aqui? Eu estou analisando isso aqui em um único segundo. A questão falou para nós. Então vamos isolar esse N. Isolando esse Nzinho, que é o número de elétrons que a gente quer, 100 vezes 10 a quinta é 10 elevado a 7. Dividido por. Esse parêntesezinho vai descer aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19. Vamos continuar aqui. Perceba o seguinte. Esse 10 a menos 19, vamos passar ele para cima, ele vai ficar positivo. Então, vou continuar o cálculo aqui em cima. N é igual a 1 dividido por 1,6 vezes 10. Aí fica assim, 10 elevado a 7 vezes 10 elevado a mais 19. Isso é igual a 1 dividido por 1,6 vezes 10. Aí, multiplicação de potência de 10, a gente soma os expoentes. 19 mais 7 é 26. Número de elétrons é igual a 1 dividido por 1,6, 0,625 vezes 10 a 26. Vamos colocar isso aqui em notação científica, porque para achar a ordem de grandeza, esse número tem que estar em notação científica. Basta pegar essa virgulinha e passar uma casinha para a direita. Só que sempre que a vírgula andar para a direita, nós temos que subtrair no expoente. Então aqui, essa virgulinha aqui, vai andar uma casinha para a direita e aí eu vou ter que subtrair no expoente. Então, o número de elétrons N é igual a 6,25 vezes 10 elevado a 25. Eu quero a ordem de grandeza. O que vai definir a ordem de grandeza é o seguinte: se esse número aqui, se esse número que multiplica a potência de 10 for menor que 3,16, menor ou igual a 3,16, a gente mantém o expoente. Agora, se esse número for maior que 3,16, que é o nosso caso, nós somamos um no expoente. Portanto, como esse número é maior do que 3,16, a gente vai somar 1 no expoente, 10 elevado a 25, mais 1, 10 elevado a 26 elétrons. Essa é a ordem de grandeza. Então, agora você já sabe o que é ordem de grandeza. Passa o número para a notação científica e observa. Se o número que multiplica a potência for menor ou igual a 3,16, mantém o expoente. Se for maior que 3,16, soma 1 no expoente.
Próxima questãozinha. A figura a seguir mostra como se pode dar um banho de prata em objetos, como por exemplo em talheres. O dispositivo consiste de uma barra de prata e do objeto que se quer banhar imersos, os dois, em uma solução condutora de eletricidade. Considere que uma corrente de 6 amperes passa pelo circuito e que cada coulomb de carga transporta aproximadamente 1,1 mg de prata. Calcule a carga que passa nos eletrodos em 1 hora. Então vamos lá. A corrente elétrica, vamos passar para vermelho aqui, ó. Corrente elétrica é igual carga dividido pelo tempo. A corrente elétrica nesse sistema vale 6 amperes. A carga que é transportada eu quero saber em quanto tempo? 1 hora. Só que como eu quero carga em coulombs e a corrente está em amperes, repara que está tudo aqui no sistema internacional. Então, vou ter que passar esse tempo para segundos. 1 hora tem 3.600 segundos. Então, nós vamos ter que multiplicar 6 vezes 3.600. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 3, 12. 13, 14, 15. Ó, 18. Opa, falei errado aqui, ó. Dá 21 aqui, ó. 21. Opa. 21. Vamos voltar aqui. 21. 18, 9, 21. Pronto. 21.600 coulombs de carga passam nesse condutor ao longo de 1 hora. Eu coloquei ali em cima questão adaptada, porque essa questão é uma questão aberta, ela tem A e B, mas a pergunta B não nos interessa nesse momento, só a letra A dessa questão da Unicamp. Próxima questão. Cerca de 10 elevado a 6 íons de Na+, quer dizer, sódio, penetra numa célula excitada no intervalo de tempo de 2 vezes 10 elevado a menos 3 segundos, atravessando sua membrana. A área da membrana celular é de aproximadamente 6 vezes 10 a menos 10 metros quadrados. A intensidade da corrente elétrica através da membrana é em amperes igual a. Então vamos lá. Corrente é igual carga elétrica dividido pelo tempo. A corrente eu quero saber. Carga elétrica, vamos lembrar que é número de portadores de carga vezes a carga elementar. Eu tenho 10 elevado a 6 íons. Cada íon tem apenas um valor de carga elementar, Na+, tá vendo? Então, cada íon desse vai carregar uma carga elementar 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E o tempo, no intervalo de tempo de 2 vezes 10 a menos 3 segundos. Dá para a gente simplificar algumas coisas aqui, ó, porque é tudo multiplicação. Então, 1,6 dividido por 2 é 0,8. Então, deixa esse valor por enquanto e vamos mexer aqui com as potências de 10. 0,8 vezes 10. Ó, aqui em cima é uma multiplicação de potências, então a gente soma os expoentes. 6 menos 19. Isso dá menos 13. E aqui embaixo nós temos 10 a menos 3. Vamos continuar aqui. Corrente igual 0,8 vezes 10. Agora é o seguinte, divisão de potência de 10, a gente subtrai os expoentes. Menos 13, menos 3. Toma cuidado com isso aqui, tá? Vou escrever aqui em cima, ó. Menos 13, menos 3. Menos com menos é mais, tá? A mesma coisa que menos 13 mais 3. E menos 13 mais 3 é menos 10. Todas as respostas estão em notação científica, então a gente vai ter que organizar esse número. Para virar a notação científica, basta a gente pegar essa vírgula do 0,8 e colocar aqui, ó, uma casinha para a direita, aí vira 8. Só que lembra, se a vírgula mexe para a direita, eu tenho que subtrair 1 no expoente. Então vamos lá. Vamos voltar para o vermelhinho.
0,8 se torna 8, e aí, então, eu vou somar vou subtrair 1 no expoente, menos 10 menos 1, menos 11. Estou calculando corrente elétrica medida em amperes. 8 vezes 10 a menos 11, 8 vezes 10 a menos 11, letra D. Próxima questão. Em um fio metálico, a aplicação de uma DDP entre seus extremos provoca nele uma corrente de 10 amperes durante 10 minutos. O número de elétrons que chega ao polo positivo nesse tempo é de aproximadamente. Então, vamos lá. Corrente é igual carga dividido pelo tempo. Eu tenho uma corrente de 10 amperes igual número de elétrons, eu quero saber. A carga elementar de cada um deles, 1,6 vezes 10 a menos 19, dividido por 10 minutos. Mas temos que passar isso aqui para segundos. 1 minuto tem 60 segundos, então 10 minutos nós temos 600 segundos. Vamos isolar o N, porque o N é o que nós queremos aqui. Então, 10 vezes 600, ó, 600 passou para a esquerda multiplicando, tá vendo? Dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Aqui em cima nós temos 6.000, né? 6.000 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Vamos continuar aqui em cima. Aqui nós vamos dividir. 6.000 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. 6.000 dividido por 1,6, isso dá 3.750. E esse 10 a menos 19 passa para cima 10 elevado a mais 19. Todas as respostas estão em notação científica. Vamos passar isso aqui para notação científica também. Vamos mexer com a vírgula. Aí você pergunta, que vírgula? A vírgula, quando não aparece de forma explícita, ela está aqui no final do número. E se nós pegarmos essa vírgula e movermos duas casinhas para a esquerda, três casinhas, 1, 2, 3 casinhas para a esquerda, o nosso número vira 3,75. Aí isso fica em notação científica. Só que sempre que a vírgula se mexe para a esquerda, eu tenho que somar no expoente. Então, vamos lá. 3,75. 3,75. Vamos somar 3 no expoente. 19 mais 3, 22. Então, nós temos 3,75 vezes 10 a 22 elétrons. Letra A. Por último, chegamos ao fim. Questão número 10. Questão conceitual. Questão mais de boa para terminar a listinha. Uma das grandezas que representa o fluxo de elétrons que atravessa um condutor é a intensidade da corrente elétrica, representada pela letra I. Trata-se de uma grandeza. Então, vamos lá. A corrente elétrica, ela é uma grandeza vetorial ou escalar? Vamos olhar para a fórmula. Nós olhamos para essa fórmula 500 vezes ao longo desse vídeo. Carga pelo tempo. Carga elétrica é uma grandeza escalar. A gente só precisa de um número e uma unidade de medida. O tempo é escalar, só precisa de um número e uma unidade de medida. Consequentemente, essa divisão resulta numa grandeza também escalar. Então, a corrente elétrica é escalar, e aí então a gente elimina a letra A, a letra C e a letra E. Vamos ver a letra B. Escalar porque é definida pela razão entre grandezas escalares, carga elétrica e tempo. Certo, carga elétrica e tempo. Com essa aula, então, a gente termina a nossa revisãozinha das duas aulas teóricas que estão no nosso curso, a aceleração média e carga e corrente elétrica. Para explicações mais detalhadas do que significa aceleração média, como é que se calcula, questão de unidades de medidas, sinais envolvidos, bem como mais detalhes a respeito de carga elétrica e corrente elétrica, se encontra lá na nossa área do assinante,
só R$ 29,90. É mesmo para popularizar a física para todo mundo. Não deixe de curtir, não deixe de mandar esse vídeo para mais um monte de gente que também está estudando para o Enem, que também precisa revisar conteúdo. Deixe seu joinha, se inscreva no canal. Tem o nosso Instagram que está no link aqui embaixo. Tem o nosso clube de assinatura que também está no link aqui embaixo. E te espero ver nas nossas aulas. É isso. Até mais. Até a próxima aula. Valeu!